O Movimento Igreja Sem Política está aqui em Boston. Estamos aqui conciliando com a agenda do pastor que veio pregar aqui nos Estados Unidos e nós viemos também divulgar o movimento, fazer trabalhos com o movimento. Estamos aqui na ADVEC do pastor Christian Oliveira, discípulo do Silas Malafaia, para ouvir as justificativas dele sobre essa questão de aceitar a política na igreja. Pastor, que poderia falar dos objetivos de estarmos aqui hoje? Como foi da última vez, né? Ouviu o que ele tem para falar, tendo em vista que ele é um discípulo do Malafaia, então tentar ver se ele vai nos receber, se ele vai nos atender, certo. Se ele vai responder às nossas argumentações, como é que vai ser o comportamento dele. É bem capaz também que ele não nos atenda, que ele se recuse, sim. Que a gente vai compreender esse posicionamento. Sim. Então, assim, o propósito do movimento realmente o que é? Não é vir aqui desacatar nenhuma autoridade, nem desrespeitar a instituição. Mas entendemos que a igreja é uma prerrogativa de Cristo e todos aqueles que estão debaixo dessa função de apacentar, né, a administrativa da igreja dele está sujeito às mesmas regras e leis que nós também. Ou seja, só existe um evangelho, um Jesus. Então a gente entende que não pode haver essa variação, né, vamos dizer assim, de cada igreja ter o seu estilo, a sua forma de comportamento ministerial. Então existe um padrão em Cristo que segue para as demais. E é isso que, na verdade, nós viemos aqui exigir, vamos dizer, né? E argumentar e ver o que ele vai falar, o que ele vai responder. Certo. Nós vamos entrar lá e daqui a pouco a gente mostra para vocês. Assim, eu queria que o senhor entendesse que a minha visita aqui, ela não é desrespeitosa. Pelo contrário, eu acho que os dois lados precisam ser ouvidos, né? Deixa eu começar pela questão primeiro do que é o movimento. O movimento Igreja Sem Política é um movimento educacional. Tá? Ele é voltado inteiramente e interdenominacional. Ele é voltado inteiramente para a questão do debate da política dentro da igreja. Então tudo que a gente faz, a nível de explicação, fundamentação, visa realmente esse objetivo de fazer o levantamento da igreja que Jesus instituiu, desse discipulado que ele trabalhou ali, se há condições ou não de se alinhar ou justificar o que a igreja é hoje, a nível da questão da união entre igreja e Estado. Bom, então o movimento ele não é anarquista. Então tudo que a gente não trabalha contra o Estado nem contra o que é político. Inclusive isso, de anular a cidadania do cristão. Que é um outro interesse também que a gente não visa interferir. Existe uma identidade civil, o cristão tem que desenvolver o trabalho dele para sobreviver, etc. E nós temos compreensão que isso é uma questão moral, não teológica. Tá? Aí, quando a gente entra no mérito dessa questão da política dentro da igreja, a gente começa exatamente a buscar quem são essas referências ou essas influências que estão dentro do cristianismo que motivam o povo a acreditar que existe um Jesus político. E a gente sabe que o Malafaia ele sempre discursa e se posiciona para esse lado de ter recebido uma autoridade espiritual para poder eleger políticos e orientar políticos. Inclusive, ele algumas vezes deixou muito claro que ele recebeu esse mandato de Deus, que até se direciona para legitimar projetos políticos, ok? E eu queria saber a opinião do senhor, que não quer dizer que você está dentro do ministério dele, que você pensa igual, que de repente você concorda, pode ser que você tenha um posicionamento diferente como pastor. Tendo em vista que a gente sabe que tanto na questão da teologia como também na questão histórica, Jesus ele renunciou como sistema à teocracia. E ele deu ali um decreto e julgou. O meu reino não é desse mundo e o príncipe dele já está condenado. Ou seja, ele deu a visão escatológica disso, inclusive. Então, nele, historicamente, ali na sua vida messiânica, no seu testemunho, não existe ali essa trajetória política dele como Messias, de usar o Estado para cumprir finalidades políticas, para discipular discípulos, a desenvolver essas tarefas gestoras na área pública, com esse objetivo realmente de desenvolver ministério. Então a gente entende que ali nele está muito consolidado. Igreja e Estado não se misturam. Quando a igreja ela se alinha ao Estado, é para tributação. E ali o Senhor deixou claro ali. É moral. É um princípio moral que vocês vão obedecer.
tem que pagar para eles. Mais nada. Então, quando a gente chega nessa conclusão, aí é onde começam os confrontos. Porque houve uma mudança drástica nesse modelo que Jesus, na verdade, ele testemunhou historicamente com aquilo que a igreja é hoje. Então, eu queria saber a tua opinião, se mesmo sabendo disso, como aceitar, como concordar que os pastores hoje transformem a igreja numa espécie de colegiado eleitoral e carregar o povo para as ruas, como Malafaia faz, de fazer campanhas em favor de um candidato que ele disse que Deus elegeu, e até no histórico dele também, uma hora da esquerda, outra hora da direita, não preservando a imutabilidade, inclusive de Deus, no que diz respeito ao caráter ministerial. Então eu queria saber do senhor essa posição sua como pastor. Pensa como se você fosse um pastor que não fosse da igreja dele. Se você fosse ter um posicionamento pessoal para falar sobre o assunto. Por favor, pastor, me fala. O meu posicionamento está bem alinhado com o posicionamento do pastor, porque eu entendo que é o posicionamento correto. Talvez você esteja equivocado no sentido de achar que, por exemplo, o pastor está movendo a igreja para isso. Tem várias declarações, tá? Não só do pastor, mas de pastores da nossa igreja e de outras igrejas também, tá certo? O pastor nunca convocou, por exemplo, a igreja para estar numa manifestação. Ele nunca convocou. Ele nunca convocou a igreja. Irmãos, eu quero que todos estejam lá. Não. Ele faz a convocação nas redes sociais dele, exercendo o direito de liberdade de expressão que ele tem, como cidadão, como você mesmo. Mas a igreja como você de Cristo, né, pastor? Sim. Quero fazer uma convocação a todos os meus irmãos em Cristo. Nesta quinta-feira, levantarmos um grande clamor pelo Brasil. E faço um desafio. Um jejum de meia-noite a meio-dia em favor da nossa nação. Também aproveito, quero convocar meus irmãos de São Paulo para estarem na Avenida Paulista no domingo 25 a partir das 3 horas da tarde. Vamos levantar na Avenida Paulista um grande clamor em favor do Brasil. A Bíblia diz, Mateus 18:18, palavras de Jesus, o que é ligado na terra é ligado no céu. Ele está falando da igreja. A igreja tem um poder que ninguém tem. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Como você mesmo disse, tá? Que ele tem o direito. Então, vamos lá. Como é que a gente separa isso? Tá? Estado é laico, mas não é laicista. Então, nós aqui não movemos o povo para direção nenhuma. A gente traz o esclarecimento. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho o direito de votar. Entendeu? Eu sou um cidadão. Entendeu? Então eu posso escolher o meu candidato. Entendeu? Independente do partido que for, eu escolho meu candidato. E a escolha do candidato do cristão é o candidato que está mais alinhado com aquilo que a gente crê. É aqui que parte. Entendeu? Mas nunca houve uma convocação. Talvez você não tenha ouvido essas frases do pastor, mas ele fala, inclusive em Santa Ceia, que é canal aberto. Entendeu? Ele fala, eu não estou convocando ninguém aqui. Entendeu? Ele não convoca, não faz isso. Ele faz esse tipo de convocação nas redes sociais dele. Tipo assim, entendeu? Esse posicionamento correto que o senhor falou em relação a ele, que o senhor concorda, tipo, colocar política em cima do púlpito para orar por eles e apresentar a igreja. Pode fazer, porque é um princípio bíblico. Mas é legítimo isso? Sim, porque o apóstolo Paulo fala que a gente deve orar pelas autoridades. Mas as autoridades que entendeu? não estão sujeitas a Cristo? Inclusive elas. Por exemplo, o Lula. Tá certo? Eu não votei. Então... Não, eu não. Mas quem é o anticristo? Não, mas existe uma ordem, existe um sistema que trabalha para ele. Exatamente, mas veja bem. A Bíblia diz orar pelas autoridades. Outra vez a Bíblia diz assim, ore pela paz da cidade, porque havendo paz na cidade, concordo vocês também vão ter paz. Mas é diferente, então, né? Eu posso não votar no candidato, mas se ele for eleito, biblicamente, eu tenho que orar por ele. Então assim, entendeu? pastor, por exemplo... Para que a gente tenha paz, para que a gente vive em paz. Eu falei para o senhor, a gente não anula no cristão essa identidade civil. Então assim, os direitos que ele tem como cidadania, de exercer esse eleitorado, de votar no candidato, de escolher o seu candidato de preferência, isso não é uma missão para ele como cristão. E a igreja não foi chamada para trazer esse tipo de orientação para ele, só concluir, pastor, de dar a ele essa orientação, qual o candidato que ele precisa eleger. É isso que o Malafaia é hoje, ele é uma mediação política. Não é mediação. Deixa eu dizer, da igreja. Deixa eu falar para você uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Não, eu não acho, não, eu tenho certeza que ele não é. Deixa eu dizer para você uma coisa que a nossa igreja trabalha de forma muito clara. Uma coisa que a nossa igreja deixa muito claro. Muitas pessoas, tá, não têm conhecimento, por exemplo, de como se elege um deputado, um senador no Brasil, que é através de quociente eleitoral. Às vezes a pessoa não sabe disso, que uma chapa, tá certo? Um partido, né?
ele tem 2 vagas, 3 vagas, dependendo do número de votos, e aquele vai eleger aquele que tem mais votos. Inclusive, o que recebe menos votos, aqueles votos são transferidos. Às vezes a pessoa não sabe. Isso é uma coisa que a gente conscientiza. Mas como porque isso é um ensinamento. Pastor? Porque Jesus tornou isso claro dentro do templo, falando sobre César. Olha, tá aqui que trouxeram uma moeda para Jesus, e Jesus deixou claro de quem é o rosto que está na moeda. Mas aí é de na César. na primeira igreja, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas na primeira igreja, Entendeu? por exemplo, tinha isso lá? Lógico que tinha. Paulo fundou uma igreja dentro da casa de uma empresária. A igreja, ela não está limitada ao que aconteceu aqui hoje pela manhã. Tá certo? Nós não estamos limitados a isso aqui, não. Ao contrário, tem irmãos que estão aqui que vão trazer pessoas, vão trazer empresários. A minha filha faz faculdade. Ela traz gente da faculdade para cá. A igreja consegue penetrar em qualquer ramificação. Paulo, quando estava escrevendo suas cartas aos Filipenses, ele disse assim, por causa das minhas prisões, muitos da guarda pretoriana. A guarda pretoriana, na época, era a escolta de elite de César. O evangelho foi pregado lá e tinha crente lá dentro. No coração do sistema político da época. Eu entendo que o senhor falou. Que era existia o seguinte, obviamente ele era um prisioneiro. Não. Certo? Isso vale para hoje. Entendeu? Então a igreja penetra. E por amor a Cristo Evangelho. Exato. Mas a igreja penetra em qualquer... Isso se encaixa nesse presidencialismo de coalizão que o Malafaia ele testemunha ser. Porque ele é. Não. Ele é uma voz, entendeu? Então, que é ouvida no Brasil. Como justificar isso em Cristo, pastor? Como dizer o seguinte, olha, essa essência está em Jesus. Esse modelo foi visto nele, porque até então não estaria nem discutindo com o senhor. Isso não é bíblico. Ou seja, ele em momento nenhum, ele usou o Estado, como eu falei para o senhor aqui, para cumprir finalidade ministerial. E deixou claro para os discípulos. Lá na primeira igreja, a obediência foi essa. Era a pregação, era a orientação, era a conversão, era o arrependimento, mas não tinha político subindo em cima do púlpito e pastor orando para o político. Pastor. Sim, mas veja... Certo? Agora, o que eles eram fora da igreja, o que eles trabalhavam, se eles pagavam imposto ou não, isso não está nem registrado, a gente não tem como nem abordar esse tipo de coisa, mas o modelo existe. Por que você não via isso acontecer nos dias de Jesus? Porque ainda o templo, como nós temos hoje, né, a igreja, não tinha começado ainda, entendeu? Mas a igreja, ela consegue penetrar em todas as áreas. Então, concluindo com você, porque eu vejo que você também tem seu posicionamento bem firme com respeito a isso, né? Verdade é essa aqui. A igreja, ela não tem partido político, entendeu? A igreja, nós não movemos a igreja para esse lado, mas os crentes têm o direito, né, de escolher o seu candidato para poder votar, tá? Sim, o pastor Silas é uma voz no Brasil que é ouvida, defende muito questões que dizem respeito à nossa fé, questão de família, tá certo? Leis que podem ser aprovadas, né, que prejudicam a família. Ele é sempre uma voz que influencia, sim, deputados, senadores a votarem, né, seja contra ou seja a favor, desde que, né, seja benefício para a família brasileira no sentido geral, não só de crentes, entendeu? Porque o pastor Silas já defendeu, inclusive, a Igreja Católica. Inclusive, ele responde processo, né, porque em 2011, se não me engano, se não me falha a memória, em 2011, né, eles vilipendiaram que é, né, um crime no Brasil usar, né, instrumentos religiosos, entendeu? Para você, né, zombar e tudo. No carnaval defendeu a Igreja Católica, ele responde um processo até hoje por isso. Então não é só questão de igreja evangélica. Assim, particularmente, entendeu? então, o senhor reconhece isso que ele fala dele mesmo, que ele tenha recebido o mandato de Deus para estar entre políticos e uma autoridade espiritual para eleger e orientar políticos. Sim. Usando o poder e a influência dele como pastor, como igreja... Sim, como pessoa, como pastor, sim. Okay, então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, para não tomar o tempo do senhor, o senhor também concorda que nessas convocações que ele está à frente, em defesa do candidato que ele escolheu, o senhor concorda que ali seja também feita uma implicação de que católicos e evangélicos comunguem da mesma fé? Porque existe um ecumenismo, um diálogo interreligioso configurado em todas as convocações que o Malafaia ele representou. Padres subiram para discursar e junto com pastores, ele está metido nisso. Porque ali é uma manifestação, não um culto. Você crendo ou não, escuta o que eu vou dizer para você. Não me pergunte o dia, a hora e o ano. Não me pergunte quando vai ser. Mas existe um Deus que está acima dos homens e das nações. A minha oração é essa: Deus, manifesta a tua justiça no Brasil.
Mostra para o povo brasileiro que tu és Deus e que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Mas tem Ali- unidade com a fé em outra coisa? Não. Eu posso Mas discordar teve oração, frontalmente. Eu posso discordar frontalmente, tá certo? Em questões com a Igreja Católica, mas eu não sou inimigo Mas deles. teve jejum, até porque, oração, teve liturgia, como é que é isso? até porque, né, a Igreja Católica defende muita coisa que nós também defendemos. O casamento entre homem e mulher, a Igreja Católica defende. A família, tá certo? Homem, mulher e sua prole. É uma coisa que a Igreja Mas não é Católica esquisito defende. ele Então, que criticava tanto a Igreja Católica lá atrás? não, mas a nossa guerra ali não é contra a Igreja Católica, não. É uma batalha em favor do Brasil e da família. Então é diferente. Então não confunda um culto, tá certo? Com uma manifestação que é uma convocação para a família brasileira participar. E não são só católicos e evangélicos que vão. Vai gente de outras religiões lá participar que estão buscando o bem do Brasil. Então, essa é uma separação que precisa ser feita. Entendeu? Então não é que a gente move a igreja para isso. Não. Ele tem uma voz que alcança, que rompe a bolha. Tá certo? Rompe a bolha e alcança famílias que querem o bem do Brasil. Influência, isso é fácil. Exato, entendeu? Por exemplo, ele encontra muita gente, pastor, não sou crente não, entendeu? Mas é isso aí, pastor, continua, tá bom, o trabalho está sendo feito e tal. Então a gente acredita nisso. Agora, quanto a ele apoiar um candidato, é um direito dele como cidadão. Como cidadão, Exato. não como pastor. Então, mas como que você vai separar essas coisas, amado? Concordo, mas é isso que eu tô te falando. é Então, só não levar pra dentro da lógico, igreja dele e não tem uma usar a influência, figura dele. Entendeu? Deus deu pra ele essa influência. Pastor, a gente né? viu cenários, assim, tipo, de inúmeras vezes acontecer isso, deles se reunirem fora da igreja em oração em favor de um candidato. Sim, ué. Então, assim, então não tem como ele justificar isso, que ele está fazendo isso sob uma bandeira pessoal. Ele está usando a igreja de Cristo. Não usando não. O senhor acha que não? Não, Tá. acho não, tenho certeza. Deixa eu que só não. fazer uma última pergunta para não tomar o tempo do senhor. O senhor não acha que ele e os demais pastores políticos da direita que trabalharam para o Bolsonaro essas campanhas eleitorais, que eles não tenham também um pouco de parcela de culpa de hoje Bolsonaro estar preso por, obviamente, responder por um configurado golpe, de nós sabemos também que esses patriotas também estão lá, também sentenciados pela mesma razão, porque tudo isso começou dentro da igreja. Não começou. Você não dentro acha da que ele igreja, tem parcela não. de culpa sobre isso? Não, tem parcela de culpa, não. Ele não tem parcela de culpa, até porque o que está acontecendo, tanto com aqueles que estão presos, né, quanto com o Bolsonaro, todo mundo entende, entendeu? Que é uma perseguição política. Uma pura perseguição política. Mas ele incentivou que o Brasil... o golpe, não foi? Não, lógico que não. Ele Onde não teve colocou- golpe? Não, existe golpe sim, sem eu arma. uso essa palavra porque é um termo... exato, mas não é um existiu termo que golpe, estão então, usando. é um pseudo-golpe. Mas não, exatamente. É um Ele pseudo-golpe. não houve ali nele um Entendeu? incentivo Não, de teve. fazer com que aqueles que teve. estavam nas convocações acreditassem de que os militares tomassem o poder? Não. O senhor acha que ele não fez esse tipo de lógico que não. incentivo? Não houve nem, Acreditou? não tem um discurso dele com respeito a isso. Não existe nenhum discurso. Nem na convocação? Nem na convocação e nem de Bolsonaro. O senhor acompanhou? Entendeu? Lógico. Eu estava no Brasil nessa época. Ok. Entendeu? Eu estava e vou muito ao Brasil e acompanho tudo que está acontecendo lá. Alexandre de Moraes esculhamba com o Legislativo e o Executivo e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Olha a bagunça que está aí. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não houve nenhuma... tanto é, Bolsonaro nem no Brasil estava no 6 de janeiro. Ele nem estava lá. Entendeu? É 6 ou 8, não sei. Não me esquenta a aqui, cabeça. Então, ele nem estava lá, Bolsonaro não estava lá. O pastor nunca fez convocação para o pessoal quebrar as coisas. Tanto é que ele fala nos vídeos. Se você acompanha, ele fala nos vídeos. A pessoa entrou, quebrou, tem lei para proteger. Sim. Entendeu? E tem lei para julgar. Mas Então, a gente sabe- julguem dentro da medida. a Agora, gente sabe que uma não é só pessoa isso. que roubou 50 milhões, que estava dentro de mala, dentro Concordo, de um apartamento e tudo, tá solto, e a Aí- mulher que pichou lá... Não, ela se ela tem que pagar alguma coisa. Lá no Brasil, bom, você Aí sabe, a não interpretação precisa, né? jurídica do que aconteceu. É. Né? Eu ainda estou indo dentro da questão teológica para exatamente dizer o Entendeu? seguinte, Mas olha, assim, a igreja chegou nesse ponto, entendeu? Vestida de verde e amarelo e envolvida numa situação calamitosa como essa daí, histórica dessa, num país tem que eles como- visavam proteger, eles tornaram ainda pior. Um país cristão, né, como o Brasil, é impossível, com quase 60 milhões de crentes, é impossível os crentes não exercerem influência, não é só na política, não.
Estou falando em todas as áreas, nas artes, na comunicação, né, na educação. Os crentes eles estão em todas as áreas. Então, entrou, o crente é luz, segundo a Bíblia, o crente é luz. Entrou, vai brilhar, entendeu? E vai influenciar. O senhor não acha Entendeu? que esse interesse também do Malafaia de se meter com política também não seja também por causa de isenção fiscal? Porque ele sempre é beneficiado com isso. Não, você está enganado. Você está enganado. Não sei se você já leu a lei lá no Brasil. Não existe isenção fiscal para a igreja só evangélica, não. A igreja católica também não. Concordo com o senhor. Entendeu? Concordo. As outras religiões do Brasil também têm. Mas isenção. Isso é uma diferente. isso é uma coisa comum em países democráticos. Você tem quanto tempo tá aqui na América? Não, eu só vim de visita só. Só vez de visita? Então, pode estudar aqui também. A mesma coisa acontece. Essa igreja aqui, ela é isenta de impostos. Se eu fizer uma obra aqui, o governo americano isenta. Existe um documento aqui na América chamado 501C, 501C, que é dado também para Mas a gente igrejas. sabe que ele é empresário. Entendeu? Além de pastor, ele é empresário, certo? Ele tem uma empresa, mas isso aí é uma outra Que é ligado à igreja e que não a é ligado à interpretação igreja, ali não. é... A empresa dele é de antes dele ser pastor da igreja. Tá certo? Ele tem uma empresa antes de ser uma editora, que ele fundou a editora para ajudar a pagar os programas de televisão que ele fazia, porque ele não, na época ele não era pastor de igreja. Mas a questão da isenção, o pastor não está brigando pela isenção, porque isso é uma coisa natural. Os países democráticos, em países democráticos acontece. Inclusive aqui, aproveitando que você está aqui, te convido a estudar isso aqui, que isso é uma coisa sabe, muito eu vou lá interessante. consultar para ver. Consulte, você vai ficar maravilhado. Como a igreja, ela... Em países... Porque igrejas, né, as cristãs, o Ocidente é cristão. Entendeu? Então os fundamentos estão aí. Se você tiver uma oportunidade também, te convido muito, você vai gostar muito. Vai aqui na Harvard, fazer uma visita na Harvard. Aqui está lá a estátua do fundador da Harvard, que é cristão. Esse país aqui foi fundado. Você está no lugar onde a América começou. Sim. Entendeu? Aqui chegaram os primeiros cristãos que colonizaram a América. Pastor, concluindo, tudo que o senhor falou agora em torno das suas explicações, voltada para a figura do Malafaia, você não consegue justificar isso em Cristo diretamente, ok? E nem fundamentar porque não tem esse modelo lá. Lógico que consegue isso, lógico que Não consegue. tem política lá, pastor. Não tem política lá. Mas tem cidadania. Tem cidadania. Então, e a cidadania permite isso. Entendeu? Cristo. Mas, assim, mostra um momento, então, que fique claro isso, pastor. Mas deixa eu Aí você me falar uma evangeliza. coisa. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou te falar por que eu não vou conseguir mudar a sua mente. Porque você já está com ela formada. Fundamentada no escrito. Você já Se você conseguir provar historicamente alguma assim como você não vai conseguir mudar a minha. coisa que se alinha ao que nós estamos discutindo aqui. Porque se você me fizer perguntas para eu responder, beleza. Agora, se você tentar me convencer de algo que é... Não, nem tenho esse objetivo. Eu queria saber a sua opinião, imagina. Entendeu? Então, assim... Mas pode ficar converter? Tranquilo com respeito a isso aí. Não, porque... De forma nenhuma. Né, eu tenho os meus fundamentos, entendeu? É lógico. Dentro disso Eu já estava ciente eu sei disso que já. a coisa é certa, entendeu? Não, e tanto que eu falei pro senhor, não vim para confronto. Não, de maneira Vem só nenhuma. para registro. Não, sem problema Eu nenhum. agradeço Vocês muito são sempre a bem-vindos. cordialidade. Tá? Aproveite seu tempo Obrigado por nos aceitar. Aproveita o tempo. Agradeço. Você tá numa região riquíssima. Aí eu queria saber do senhor a tua opinião a respeito disso. A igreja hoje, ela tem legalidade, ela tem autorização para fazer da igreja do evangelho isso, uma instrumentalização política? Então, eu penso assim, não tem como... existe um slogan aqui dentro dos Estados Unidos que fala assim, Church and State separate, né? Que a igreja e o Estado são separados. Bem, eu, assim, já indo direto ao assunto, eu vejo assim que a igreja, ela não pode tomar lados, isso é fato, né? Ela não pode tomar direita ou esquerda, que a igreja, ela é sempre a instituição espiritual e também social que tem um encargo do céu para trazer o equilíbrio, porque eu acredito que é isso que Jesus deixou bem claro, né? Ele trouxe um... Equilíbrio seria a separação? Não é a separação, é porque eu vou chegar lá. Então, assim, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, né? E se existe uma coisa que o sal traz é equilíbrio para as coisas. Sal demais é ruim, sal de menos também é ruim. Então, a igreja, ela não precisa tomar um lado, né? Mas a igreja precisa estar fundamentada em algo que está fundamentado na palavra. Faz sentido, não? Então, assim, em vez de ser... eu sou de direita, aí eu defendo tal, eu defendo fulano de tal. Não.
quais são os princípios bíblicos que um lado ou uma pessoa, ou quem for, estão realmente fundamentados? Está fundamentado na palavra? Está fundamentado naquilo que a gente como cristão é levado a crer e a viver ou não? Só para me entender, então, com base naquilo que o cristão sabe da palavra, ele escolhe o seu candidato, mas alinhado às expectativas e os princípios. Porque um lado vai ter que escolher, né? Mas a igreja tem que participar nessa orientação? Não é que a igreja... Eu vejo assim, cada pastor pode ter a sua cabeça para isso, né? Agora, se o pastor... Você entendeu o que eu falei, né? Entendi. De colocar a política em cima do público, falar, esse é meu candidato, orar por ele, apresentar ele, coisa do tipo. Assim, é claro que cada um pode ter um discernimento, uma visão dessa, mas Marcelo, eu acredito que a igreja não precisa defender uma placa de um lado, nem muito menos uma pessoa. Mas vai chegar uma hora que, se a gente sabendo que está fundamentado no princípio da palavra, se está realmente de acordo com aquilo que a gente acredita, né? E o pastor quer instruir o povo a não fazer o que é errado e o que é certo, então eu não vejo problema nenhum dele instruir. Agora, a forma como ele vai fazer isso é que pode comprometer. Porque ele vai estar fazendo a coisa certa da maneira errada, né? Então, assim, dar um púlpito para um candidato so and so para, né, subir lá e fazer as coisas, é um risco, pode ser um risco. Né? Pode ser um risco, porque sabe lá o que pode dar, né? É, porque historicamente se comprova que houve inúmeras tragédias baseadas nesse tipo de escolha. Sim, mas também houve pontos positivos de alguns lados. Então, tá difícil de encontrar, viu, pastor? Mas, claro, porque ninguém... Porque assim, ninguém... As vantagens da política para a igreja, além de ser uma heresia, a relação da política com a igreja, eu entendo assim, tá muito difícil a gente encontrar que justifica o que se favoreceu e colaborou para que o evangelho fosse mais divulgado, porque... Aí eu vou entrar num outro mérito, eu vou tomar o tempo demais do senhor. Não, tô tranquilo. Lá, quando Jesus ele se encarnou, historicamente, a igreja ali conversava com o Estado nos mesmos modos. Para ela poder ter a liberdade religiosa, os judeus, eles tinham um acordo político com o Estado. E qual que era o trâmite desse acordo? Que Israel fosse reeducado. Então os escribas, fariseus, saduceus, todos eles eram partidos políticos, por isso perseguiam Cristo. Porque a intenção ali do Estado romano com esses partidos realmente era a nova interpretação da lei, ou seja, uma reeducação religiosa, e Israel foi helenizado. Reeducação, mas também no intuito de controlá-los, né? Exatamente. De subjugá-los. Eu entendo que o mesmo modelo está acontecendo nos nossos dias. É a mesma coisa. Entendi teu posicionamento. O pastor ele tem que ter uma opinião política. Ele só não pode ter um chamado político, certo? É isso que eu te digo, senhor? Não, o chamado de querer dizer que Deus está usando ele nessa esfera. De eleger candidatos, orientar candidatos, mesmo com mais ou menos a posição do Malafaia. Legitimar trabalhos políticos, fazer coalizão, fazer mediação entre igreja e Estado, inclusive até de favorecimentos políticos. Então, olha só, em termos, eu concordo com você em termos, mas veja bem, tentar fazer uma separação e dizer assim, a igreja não pode entrar nessa área, eu acredito que é uma injustiça. A igreja ou o cristão? Mas o cristão, quando eu falo igreja, o aglomerado de cristãos, né? Certo. Por que eu acho injusto? Porque de uma forma ou outra o povo vai ser instruído, ou mal instruído, certo? Não tem como. Você vai ser... Porque não votar já é um... Porque não, o movimento não tem essa postura de querer ser anarquista, então, tá? É bom frisar para o senhor, porque a gente tudo que a gente trabalha não vai contra o Estado nem o que é político. Entendi. E mas o cristão, assim, para mim, eu tenho direito óbvio de votação. Entendi. O que nós estamos, na verdade, chegando aqui no ponto a igreja tem esse chamado de Cristo para orientar o cristão politicamente? Para orientar, sim, ué. Porque olha só para você ver uma coisa, não existe, é o que eu disse hoje na ministração, não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe, ok? Até a decisão de não tomar uma decisão já é uma decisão. Parte assim. Então, olha só, não tem como eu ficar sem escolher um lado. Não tem como, ok? Não tem. Alguém vai ter que tomar uma decisão. Agora, como que a gente vai instruir para tomar uma decisão baseada não na pessoa, não no partido,
mas naquilo que a Bíblia tem como base. Então essa é a nossa responsabilidade de instruir. Agora, quando você fala assim, o cristão, o pastor, alguém tem esse cargo de ser levantado por Deus para instruir, para fazer isso, para direcionar. Olha, se a gente for olhar para a Bíblia, no Velho Testamento, tanto no Velho como no Novo, a gente vai ver que homens que caminharam com Deus, que foram chamados por Deus, instruíram reis. Mas ali numa esfera distante do que Cristo foi na essência. Né? Aí a gente leva para o Novo Testamento. Eu falei, a teocracia, ela surge de um ato de rebeldia contra Deus, e a monarquia é uma era de reis regenerados que Jesus ele colocou fim, certo? Na monarquia? Sim. Mas ele vai vir como rei ainda, né? Ele é o verdadeiro rei. Então, ele vai vir... E reino, mas não um reino cuja dispensação é terrena. Ok, mas ele... Eu entendi o que você quer falar. Não estou cancelando aqui a monarquia e os governos, mas eu estou fazendo... O que eu quero me expressar é o seguinte. A gente vai ter que instruir a tomar um lado. Porque se ficar sem tomar um lado, prejudicado a gente já vai ficar. Eu compreendi a posição, sim. Então, que com o cristão pegar e embasado no que ele foi educado, chegar a uma conclusão. Exatamente. Agora, se o pastor, realmente errado, o pastor não está de instruir a pessoa, porque outros homens de Deus instruíram líderes políticos ao longo do tempo. E aí a preocupação de como ele vai fazer isso. Agora, é isso exatamente. Por exemplo, Paulo tentou ganhar um rei Agripa para Jesus. Depois, se tivesse acontecido, ele ia deixar de ser rei? Não, lógico, mas em compensação, se o rei entrasse dentro da igreja, ele não ia ser reconhecido como rei, mas como cristão normal e comum. Também, não ia haver essa diferença de classe. Mas a igreja não tem, a igreja não precisa anular os títulos dos homens. Mas não colocar eles também na frente do banco lá para dar o reconhecimento para eles. Então você entendeu por que eu acredito que a igreja ela precisa achar e resgatar esse lugar de equilíbrio. Então, quando uma igreja saudável acha esse lugar de equilíbrio, funciona mais ou menos o seguinte: um juiz entra aqui num domingo, depois de assumir o tribunal a semana toda julgando, e ele lava o banheiro da igreja para um mecânico, entendeu? Então, o político vem na igreja e ele serve como qualquer outro irmão. Agora, é errado sim, dar lugares de posições é errado, como é também qualquer outro. Eu vou entrar exatamente nesse método para saber a opinião do senhor também, porque assim, a maioria dessas igrejas que estão segmentadas na visão política, elas estão embasadas naquela teologia do domínio, de interpretar que a igreja ela tem um chamado de Cristo para exercer e representar Cristo dentro das esferas culturais, sociais, políticas, econômicas, que não é bíblico. O que? A igreja não pode entrar nessas áreas? Não, ela pode, mas ela não tem essa missão. Essa missão não foi ordenada por Cristo. Dela, por que você acha que não foi? Usar o trabalho, ou o que ela possui, ou o que ela tem aqui nesse mundo, como um instrumento de divulgação de fé, ou até mesmo de boas novas de Cristo. A pregação, o anunciamento das verdades de Cristo, independe desses fatores do que o homem é ou possui no mundo. Jesus falou isso. A vida dele não consiste nisso. Independe desses fatores. Então essa igreja que dá muita ênfase em seja política, ela traz sobre o seu discurso dessa escatologia do novo mundo, essas transformações sociais, aí surgem aquelas ONGs, aquelas necessidades de alinhamento com o Estado, para poder realmente ter espaço público para desenvolver trabalhos. Então aí é onde começa o esquema. Nós não estamos falando mais de ganhar vida para Jesus, nem alma para Cristo, nem para o reino dele, redenção. Nós somos de uma igreja agora que nesse momento ela discipula os seus fiéis a acreditar que eles precisam ser alguém dentro da sociedade com esses objetivos e essa missão, se destacar e ter a melhor posição. Jesus não é isso. Então quer dizer, lá eu vi meu Senhor terminando a carreira dele messiânica, sendo crucificado e martirizado, e os demais cristãos que iniciaram lá o processo, da mesma forma, do mesmo jeito. A gente não vê ali essa elitização. A gente não vê esse materialismo ali. Então existe um deslocamento da igreja atual com essa realidade histórica de Jesus da primeira igreja que eu estou apresentando para o senhor aqui. E um dos pontos, que eu até concordo com você, do pastor ter uma opinião, até mesmo um posicionamento político, mas não passar isso em cima do púlpito, mas de repente passar isso para o fiel quando ele precisar
de um aconselhamento, de uma orientação. Eu não tenho nada contra, inclusive a questão do cristão querer ser político, desde que ele cumpra a moral, de que ele faça uma boa gestão, de que ele seja uma pessoa decente e tudo mais, ótimo. Mas ele não pode dizer, eu estou aqui porque Deus me deu uma missão. Eu estou aqui porque Jesus me colocou aqui. Isso é um equívoco, é uma contradição. Ele pode ter essa escolha. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Então, o que você quis dizer é que a igreja não precisa entrar nessas áreas da sociedade, ela não tem a missão de transformar essas esferas da sociedade? No entendimento do movimento, a igreja se destaca como corpo vivo de Cristo quando ela cumpre a continuidade ministerial de Jesus com atos legítimos. Na igreja? Como igreja. Ok, mas como missão. Mas você pode concordar comigo de que, por exemplo, eu não vou conseguir chegar em lugares que esse povo que estava aqui vai chegar. Entendeu? E essas barreiras precisariam ser quebradas como? Com acordos? Não, então assim, eu não vou conseguir chegar em lugares que alguns que vão estar aqui vão conseguir. Eu não vou conseguir comunicar em algumas esferas que aqui tem pessoas que já estão fazendo. Eu não vejo problema. Então, imagina uma pessoa que foi transformada pela graça, que vive a vida da igreja, que foi transformado na igreja, que serve pessoas da igreja, fazendo isso lá onde ele trabalha. Concordo, isso não há um impedimento. Então, eventualmente, a sociedade e as esferas da sociedade vão ser influenciadas pela igreja. Pastor, o problema é a instrumentalização e a politização da fé. Esse é o ponto. O cristão dele exercer o chamado dele, aonde ele vive, aonde ele convive, que é a questão das relações interpessoais, de em certo momento evangelizar, pregar Jesus, obviamente que nós temos essa missão. Então, a questão é a instrumentalização da fé, a politização da fé e da igreja. É isso que nós estamos discutindo aqui. Mas olha só, você falou do equilíbrio. Imagina só, vamos supor que a gente tem 10 senadores, whatever, vamos supor, pessoas de governo, que pensam e criam as leis, né? Elas criam as leis, e as leis que elas vão criar, elas vão ser baseadas não naquilo que a Bíblia acredita, mas totalmente fora dos padrões bíblicos, ok? Como que uma sociedade vai se defender de leis? Como que uma sociedade cristã vai se defender de leis que vão contra aquilo que a palavra estabeleceu, se não tem gente nesse lugar influência com o mesmo coração em Deus? Como que isso vai acontecer? Não vai. Então você entende que deixa de ser redenção e passa a ser gestão, né? Não, mas a redenção... A redenção ali em Cristo não vem pela pregação? Sim, a pregação pela palavra, mas não por gestão, pastor. Mas uma pessoa... Mas a gestão não tem a ver com o lado ruim da Não estou dizendo que é ruim, nem estou desprezando a importância, só que as duas ciências não se misturam, entendeu? Como assim? A ciência da fé é decreto. Ok. E decreto ali em Cristo ali é inalterável, é indiscutível. Não tem como se colocar política numa realidade dessa. Assim disse Jesus. É indiscutível. Mas eu acredito Como que você consegue transferir isso para a esfera política? A imutabilidade dele? A vida política não é uma vida em comunidade? É uma vida em comunidade. Eu entendo a política não como uma forma de relação, pastor. Eu entendo a política como uma forma sistemática de atuação. Também, porque todo institucional. Todo grupo, toda a comunidade vai precisar de regras. É um mecanismo, você não concorda? Sim, vai precisar de regras e modos de conduta que vai definir todo o modus operandi dessa comunidade. Não é isso? Então, agora, como que isso vai se estabelecer? Se dentro dessa comunidade, as pessoas que são responsáveis para pautar essas leis e criar essas leis, não têm o coração centrado na palavra. Só para mim poder entender esse ponto que o senhor está falando. Então, o senhor é a favor de que a Bíblia ela seja uma influência constitucional, de que a Constituição leve esses valores, sim, com o objetivo de gerar esse equilíbrio político que o senhor falou aí. E a igreja passa a se responsabilizar por isso. Que mais cristãos estejam na política. Concordo. O senhor é a favor disso? Sou a favor disso. Mas vai passar isso em cima do púlpito e da igreja? Não, aí que eu te falo com você. A forma como isso é passado. Okay. Porque olha só, existe um gap, uma diferença, né, grande entre um pastor subir no púlpito e respaldar
a pessoa, o candidato à direita ou à esquerda, do que um pastor assumir o púlpito e falar, irmãos, perto do que a gente acredita, essa pessoa aqui é a menos pior. Essa pessoa e esse... Você está entendendo? Existe uma grande diferença. Porque é impossível... Você falou de redenção, né? Você acha que a política hoje, a neopolítica hoje, está o quê? Mais próximo ou mais longe da palavra de Deus? Na minha opinião, distante. Então, aí como que a gente redime isso se não tem pessoas redimidas lá? Mas o alinhamento ali não se dá em valores, se dá na crença. Então, mas como é que você vai fazer um negócio desse dentro do Estado? Aí eu aplico o texto de Isaías. Como crerão se não tem quem pregue? Eu vou até entrar no mérito com o senhor, o quanto é contraditório. Nós estamos dentro de um país que, sob a bandeira e a ideia de ter sido eleito a pátria abençoada por Deus, o senhor concorda comigo? O protestantismo deu isso para os Estados Unidos. Okay. O reconhecimento, né, de uma superioridade, de uma geopolítica, de uma hegemonia, etc, etc, etc. E debaixo dessa bandeira e desse conceito de que Deus tem ungidos candidatos políticos, ou isso, de que Deus esteja operando por instituições políticas, tá? Eles fizeram guerras, massacres, invadiram terras, quebraram barreiras, para se tornar o país que é. Eles precisaram matar. Então, assim, como você poder justificar, um outro ponto, biblicamente em Cristo, justificar isso. Um outro ponto, a maioria dos candidatos que estão sendo apresentados pelos pastores, eles são católicos, são maçons, nem são de confissão e nem são da igreja, mas estão ali para serem polidos pelos pastores, que Estados Unidos é isso. Trump agora mesmo, ele assumiu a presidência vendendo bíblias personalizadas com o nome dele, usando igrejas aqui no país para poder se eleger. Está muito claro isso, não está? Os Estados Unidos não seria nada hoje no que diz respeito à geopolítica e hegemonia se não fosse o protestantismo. Então esse é o ponto, pastor. A gente não está querendo dizer para o cristão, olha, não tem uma opinião política ou você não exerça algum tipo de função pública ou gestora e etc. Mas a igreja se destaca na medida em que ela cumpre os passos de Cristo, na medida em que ela traz a essência. Você falou do sal, o sabor, a legitimidade das suas ações, tá? Porque se a igreja é a cura de Cristo na terra, ela tem que ser legítima, ela tem que ser original. Então nós estamos falando de coisa aqui que não chega nem próximo ao que ele foi historicamente. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Recentemente a gente teve o Vira Brasil, certo? E lá no Vira Brasil a gente está ciente que foi um evento pago pelo Estado porque ele cumpre requisitos de ser um evento cultural e interreligioso, quer dizer, ecumênico. E o prefeito esteve lá no dia para ser apresentado, inclusive pela figura André Valadão, certo? Como que o senhor vê isso? Ele foi equilibrado? Foi, por que não? Se o prefeito... Ok, você está falando que o evento foi custeado... Foi político, né? Não, foi um evento político, certo? Mas presta atenção, se o evento fosse político, ok? E o político que estivesse lá, o prefeito que estivesse lá ajudando, fosse do governo de esquerda. Se ele tivesse ganhado lugar lá, qual é o problema? Ele que nem o senhor falou, não importa que lado é. Ele estava lá como político. Não importa com que lado é. Porque olha só, se a gente for levar a conversa para um lado assim, o que está certo, o que está errado, que a igreja não, porque o que eu estou percebendo que a igreja não pode assumir lugares, né? Se ela está em missão. Lugares na política dessa forma, ao ponto de poder redimir o ambiente. Porque, olha só para você ver, você está falando, a igreja vai redimir, mas o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara fez aquilo outro. Ok, mas todo ser humano vai chegar uma hora que... Mas para raciocinar, pastor, começa pelo ponto. O Estado, ele financia um evento porque cumpre os requisitos, que nem a Marcha para Jesus. Cumpre requisitos de cumprir a agenda globalista da ONU, que inclui a visão da interreligiosa e cultural e outros fatores que eu não vou entrar muito no mérito com o senhor. Então, assim, como eu vou ficar confortável de que aquele espaço que foi alugado lá com dinheiro público para cumprir obediências políticas que um candidato financiou exatamente com esse interesse de ser apresentado pelo líder ali. Como que eu vou ficar confortável no sentido de dizer, olha, a igreja veio cumprir uma missão aqui legítima? Agora, o senhor sabe que não tem como justificar isso biblicamente, né? Eu não sei qual foi os trâmites ali que foram feitos, né? Eu não posso falar. Mas depois o senhor pode pesquisar, eu não estou sendo injusto na minha colocação. Mas assim, fato. Como que fica então? Agora nós estamos tendo nesse exato momento
o carnaval financiado pelo governo e está sendo divulgado um samba enredo falando do presidente de esquerda. E aí? Então, mas que torna o Vira Brasil a mesma coisa que isso, não é? Well, aí se você for olhar desse jeito... É financiado, cumpre requisitos, só tem um lado político diferente. Ué, mas se você for estar desse jeito, o Estado está nos dois lugares, velho. Sim, então, mas tem tudo. Inclusive na Marcha para Jesus. E aí a gente como pastor, então, se a gente não falar, né, se a gente não instruir, né, aí como é que faz? Vai ficar todo mundo de um lado de quem está instruindo. O senhor está entendendo meu posicionamento? Que na Marcha para Jesus foi um candidato católico e pregou no evento. Uma das coisas mais... Mas a marcha não era para Jesus? Então, também vai para Jesus. Mas corriqueiras desses eventos é que eles são ecumênicos. O senhor sabe que não tem alinhamento doutrinário entre a confissão católica romana com a confissão evangélica. Até então... Muita doutrina. Certo? Ou então não teve reforma, continua tudo a mesma coisa, certo? Não, muita doutrina não. Mas assim, então, mas como é que a gente vai unir todo mundo agora e esquecer essa divergência doutrinária só por um bem social? O fato, pastor, que se a gente trouxer a essência de Cristo para isso, ninguém se salva. Por quê? Porque não tem base doutrinária. Como assim? Não tem fundamentação. O plano, o objetivo, o propósito não são os mesmos. Você entendeu? Todos eles são sociais, todos eles são econômicos, todos eles são educativos, socioeducativos, culturais, etc. Favorece mais a sociedade do que a missão. Porque se for missão, é pregação, é arrependimento, é confissão de pecados, é transformação, é regeneração e o anunciamento da vinda de Cristo e o fim do mundo, certo? Ajudar a escatologia pobre, da esperança. O pobre, é ajudar o enfermo, mas não pode virar assistência social. Não, mas aí que tá. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então não tem como a gente tirar a igreja, blindar a igreja ou impedir a igreja de entrar no contexto da comunidade e aí assim a política. Não tem. Porque eu acredito que a igreja, ela precisa entender o papel dela e redimir o político, o homem, que é o que vai ser a figura do político, né? Para que aquilo que seja feito pautado naquilo que Deus estabeleceu. A igreja tem que representar a sociedade. A Bíblia diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Mesmo aquela que não está sujeita a ele. Mesmo aquela que não está sujeita a ele. Então o anticristo saiu da igreja e foi consagrado. Deus fez isso. Sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso que da mesma forma que ele abençoa o povo através de um governante, Deus julga um povo através de um governante. A vontade permissiva dele. Na verdade não existe vontade permissiva. A vontade, se a gente for olhar, a vontade permissiva é a gente exercendo o nosso direito, o nosso livre-arbítrio, o nosso direito. Aí a gente leva muito como vontade permissiva aquilo que a gente decidiu, como que se aquilo fosse Deus permitindo. Não, mas existe, cara, o que existe de verdade é uma vontade soberana. E o meu papel e o nosso é buscar essa vontade soberana de Deus. Então, porque uma vez que eu entendo essa vontade soberana de Deus, por que eu preciso de permissão para alguma coisa? O anticristo como personagem política, ele então é uma autoridade eleita por Deus? O anticristo, como ele vai ser ele sai desse sistema político. Mas ele vai ser levantado para quê? Ele vai ser levantado para julgar... Para governar 7 cabeças. Ele vai ser levantado para julgar aqueles que não aceitaram a redenção. Então, assim, Deus é um Deus... Mas aonde entra a autoridade dele? De quem? Ele foi eleito por quem? Por quem? Porque se eu entender que toda autoridade política, Deus manda a igreja orar e elege, então ele é uma autoridade eleita e abençoada por Deus. Você crê que toda autoridade é instituída por Deus? Tem que seguir para ele também a mesma noção. Então, você crê que toda autoridade é instituída por Deus? É o que diz a Bíblia? Não acredito. Então você está indo contra a Bíblia? Não estou contra. Mas a Bíblia diz... Eu não posso acreditar que ele venha instituir autoridades que não estejam sujeitas a eles. Autoridades que Paulo fala em cartas lá, não corresponde a toda autoridade. Então, não tem sentido, não tem lógica. Olha só, existe autoridade direta e autoridade delegada. A autoridade direta é só ele, é Deus. Mas mesmo a delegada? A delegada, ele delega, mas aquilo que Deus delega, na grande maioria das coisas que Deus delega, ele não intervém. Ele não intervém. O homem ele vai sofrer a consequência dessa autoridade que foi delegada por ele. Então assim, Deus permite que toda autoridade seja instituída por ele.
ok? Mas se aquela autoridade que foi instituída por ele não fizer de acordo com aquilo que está no coração do Senhor, ele vai sofrer consequência disso. Herodes era uma autoridade eleita por ele? Foi uma autoridade... E foi bem usado para matar o filho dele, né? Porque se você for olhar assim, olha só para você ver, o jugo, por que o povo de Israel estava debaixo do governo do jugo de Roma? Por causa da apostasia dele. Por causa de desobediência. Da corrupção. Então Deus levanta um governo totalmente que vai contra ele para julgar o povo dele e para ensinar o povo dele, para julgar as consequências do povo. Deus fez isso a história inteira. Todas as vezes que o povo de Israel se rebelava, o que Deus fazia? Deus levantava um reino e punia o povo. Quando o rei que assumia fazia aquilo que estava no coração de Deus, o que acontecia? Deus poupava ele de guerra, Deus livrava, Deus abençoava a nação. Era o rei se apostatar. Então, só para poder entender do senhor. Se apostatar, o que acontecia? Deus trazia uma outra nação, uma outra autoridade para julgá-lo. Então, assim, Deus como diz se eu não me engano foi Lutero ou Agostinho, o diabo é o diabo de Deus. Deus é aquele que levanta. Então a ideia Deus poderia usar o mal para atingir o bem? Deus, não para atingir de certa forma, se for para punir, para eu respeito a sua opinião. Eu respeito a opinião do senhor, mas eu não concordo. Como é que Deus pode usar o mal para atingir um bem? Como que Deus pode usar o mal para atingir o bem? Todas as coisas contribuem para o dualismo bem isso, né? Que amam a Deus, são chamados Sim, mas é dualismo, pastor. Como é que a gente pode justificar isso em Cristo, que ele tenha usado algum sistema, algum método, alguma coisa voltada para o mal para realmente chegar a um objetivo dele, pessoal? Como que e Deus... ministerial ali em Cristo mesmo, você não vê então isso? Então você não crê que Deus pode usar o mal para o benefício dele? Não posso acreditar que ele possa usar o mal para atingir um bem. Não? Eu posso crer que ele pode permitir. Mas permitir usar é a mesma coisa. É vaso da honra e vaso da desonra. Ele permite que cada um escolha o seu destino e seja o que quer. O homem é livre para ser o que ele quer, por isso ele vai julgar. Mas olha só para você ver. Agora que ele está usando os dois lados para chegar a um objetivo, como é que eu vou fundamentar isso? Não que Deus precise fazer, ou tenha que fazer. Né? Judas então foi isso? O quê? Que Judas, então, ele foi predestinado a ser o traidor? Ele não foi a pessoa de Judas. Se eu disser que Judas foi a pessoa que foi predestinada para trair Jesus, era ele, aquele camarada ali. Mas de antemão Deus sabia que era ele? Não, de antemão, certo? Na onisciência de Deus, com certeza. Então é isso. Mas ele teve todas as oportunidades para não fazer. E os outros teve as oportunidades para fazer. Pedro traiu Jesus e Judas também traiu. Agora, por que? Olha só para você uma coisa. Por que eu acredito que Judas teve toda a oportunidade para se redimir? Ok? Judas traiu Jesus por quê? Por quanto? Por questão política. Não, mas por quanto? Porque, tudo bem. 30 moedas de prata. A importância está lá, mas a razão da traição dele é o fato de que Jesus não foi político. Isso, ele era Iscariotes. Né? Então, olha só, Judas traiu por dinheiro e por motivação política, ok? Então, olha só para você ver uma coisa. Judas era o tesoureiro do grupo. Era o tesoureiro do grupo. E a Bíblia diz lá em João que toda moeda que caía lá, Judas roubava, e Jesus sabia que Judas roubava. Sim. Agora, por que Jesus não foi lá e tirou a bolsa das mãos de Judas e entregou para João? Porque ele ia cumprir o tempo dele, não, não é isso que eu acredito. Por que Jesus permitiu que continuasse com Judas? Porque cada moeda que caía ali era uma oportunidade para ele se redimir. Cada hora que ele lidava com aquele dinheiro era uma oportunidade do coração dele ser transformado dessa ganância. Então, a hora que Jesus amaldiçoa ele, então, isso fica claro para o senhor? Como assim? Que a hora que o Senhor amaldiçoa ele, é melhor que você nunca tivesse nascido do que traindo. Você não acha que é uma sentença muito profunda para um homem que ele tenha usado, que Jesus tenha usado por esse fator de atingir algum propósito? Não, mas o propósito, o que eu estou querendo dizer... Fica meio desconfortável ali, né? O propósito poderia ser atingido com qualquer um dos discípulos. Entendi. Qualquer um dos discípulos poderia ter sido Judas. Mas não foi porque, olha só a diferença, Pedro traiu, Judas traiu? Traiu.
Pedro traiu. Pedro negou, né, pastor? Negar e trair é a mesma coisa, né? Se eu estou te negando, eu estou traindo a sua confiança. Então Pedro negou. Pedro disse, não, esse não conheço. Negou 3 vezes. Mas Pedro alcançou misericórdia. Se Judas tivesse vindo para Jesus e se arrependido, você acha que Jesus tinha perdoado ele? Eu tenho certeza que sim. Então, você acha, mas ele preferiu... Mas daí ele escolheu esse destino. É então, aquilo que eu falei para o senhor. Ele decidiu... Eu só não posso acreditar que Deus trabalhou Judas para ele ser o que ele foi. Para atingir um bem ou empregar uma lição. Não, mas Deus usa, tipo. olha só, Deus usa o mal. Deus pode usar o mal para alinhar o propósito dele. Deus fez isso com Jesus. Mano. Então, como a gente fala isso para a política agora? Baseado nisso, então quer dizer assim, Deus atua sobre as instituições? Sobre o quê? As instituições. Pode atuar. E atua também com os seus representantes políticos. Se ele tiver espaço, sim. Mano. E ali o bem e o mal, ele usa tanto um como o outro para atingir um propósito maior lá na frente. Qual que é o propósito maior lá na frente? Dele. De quê? Cumprir evangelho. Não, de Deus. Pessoas, de Deus. Só, em Cristo cumprir o evangelho. Das pessoas estarem nele. Das pessoas estarem nele, no coração nele. Então, olha só para você ver uma coisa. Um político bom, ok? Com coração em Deus, né? Vamos supor que uma figura bíblica, o rei Davi, ok? Que aonde trouxe prosperidade, bênção para a nação, instituiu o tabernáculo de Davi, fez a nação inteira adorar a Deus com intensidade e liberdade e espontaneidade. Esse era o tabernáculo de Davi, ok? Vem Davi, o coração em Deus. O povo foi atraído a Deus, sim ou não? Ali? Foi. Não foi? O povo foi. A princípio, um momento, sim. Ok, dessa maneira. Agora, um governo totalmente maligno, mesmo que o lugar dele, de um lugar de figura política, whatever, que oprime o povo, pode fazer o povo também correr para Deus. Porque olha só, Deus usou o mal não para só punir e castigar o povo. Deus usou esse governo ruim para despertar o povo de volta para ele. Então os árabes que saíram lá da relação de Abraão com a concubina, que se formaram como sistema e oprimem Israel, hoje Deus está usando isso como um propósito? Se a gente for por aí, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas vamos entender a linha só. Aonde você vai terminar, pastor? Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, você falou que Deus usa. Okay. Porque a missão, olha só, a missão final, tá, é que as pessoas se voltem a Ele. E Ele seja reconhecido como Senhor dos senhores. Acho que ficou muito clara a tua posição e a sua opinião. Só para encerrar, para não tomar muito tempo do senhor, desculpa de prolongar tanto. Mais um pouco tarde, o senhor vê esse equilíbrio no André Valadão? Cara, eu conheço o meu pastor de perto, eu vejo um equilíbrio nele, muito, mas muito temente a Deus, porque... E mesmo também admite que a postura dele foi correta de receber o dinheiro do Estado para fazer aquele evento e botar o prefeito lá para orar por ele e um católico. Mas ele botou o prefeito lá para orar por ele e a oração dele... E apresentar ele. Claro, mas é isso que você tem que entender. Ele apresentando ou não, o prefeito ia continuar sendo o prefeito. Okay. Todo mundo ia saber que ele era o prefeito. Então, assim, eu não acho errado a atitude dele, muito pelo contrário. Eu acho a atitude dele a atitude certa, porque se ele tivesse usado do microfone e falado assim, gente, ó, fulano de tal, tá aqui o prefeito, vote todo mundo nele, porque ele tá ajudando a gente a fazer isso aqui. Aí eu acharia errado. Mas o senhor há de convir comigo que ele pagou pelo espaço. Eu queria, mas alguém teve que pagar, ué. Agora, presta atenção, uma vez que ele pega alguém que usou o dinheiro para fazer aquilo ali, e ele chama a pessoa, e ele abençoa a pessoa, ele ora por ele ora pela casa dele, daí ele ora é o pela extremo. pessoa. Então ele não está mostrando para o povo e afirmando com uma oração para um político que agora as pessoas têm que votar nesse político porque ele deu dinheiro. Quer dizer que ele não mandou. Ele não fez isso. O que ele fez foi abençoou alguém que o abençoou. Agora, a mesma pessoa que está lá pode ter duas visões. Essa que você tem de achar errado e essa que eu tenho de achar e falar assim, legal, alguém teve que pagar a conta. Porque assim, no final do dia, a conta vai ter que ser paga, não é? Pronto. Então, alguém vai ter que pagar.
Se o povo não pagar, qual o problema? Está muito clara a postura e a opinião. Pastor, muito obrigado, Obrigado pelo por seu ter nos tempo. recebido. Desculpa a gente ter tomado o seu tempo. E a nossa visita hoje aqui, de forma nenhuma, tem por objetivo confrontar, mas debater. Amém, não, tá tranquilo. Debater. Eu tô aqui Tá pra bom? isso. O Movimento Igreja Sem Política fez um trabalho aqui em Boston hoje, conciliando com a agenda do pastor, que veio aqui pregar nos Estados Unidos. Pastor, nós viemos aqui em 2 igrejas. Primeiro fomos na DVEC, do pastor Silas Malafaia, que é o pastor Cristian Oliveira. E depois nós fomos na igreja da Batista da Lagoinha, onde nós também falamos com o pastor Marcelo. Pastor, queria que o pastor falasse sobre as abordagens que nós fizemos hoje com o movimento, né? Nós que temos os objetivos de ouvir as justificativas dele sobre o uso da política na igreja. Bom, o pessoal vai assistir e vai tirar o seu próprio julgamento. O fato é que eles se enrolam, entendeu? Discursam demais ideia, falam demais da opinião, da tradição protestante, do cristianismo, mas não conseguem colocar o Jesus histórico nesse propósito, né? Nessas estruturas, né? Onde política e evangélico se conversam. Então, quer dizer assim, é deplorável um pastor ele assumir essa posição de entrar num tema e ter um julgamento formado sobre aquilo e não conseguir fundamentar em Cristo. Então, quer dizer, tudo que a igreja hoje discursa, ela prega, não tem importância para esses ministérios se Jesus realmente foi aquilo, se ele fez aquilo. Então, ou seja, existe uma quebra de autoridade da parte de Cristo sobre a igreja hoje e ela está comandada e governada por homens, é fato. Isso que a gente não entrou em mérito de muitas coisas. A gente poderia ter falado de outras realidades que a política vem trazendo para a igreja como consequência dessa corrupção e a gente evitou falar, porque se a gente começar a falar tudo o que a gente sabe e tudo o que está acontecendo, esses caras não vão suportar. Então, enfim, mas assim, eu acho que as 2 entrevistas que a gente fez, fica claro uma coisa, né? Todos eles são discipulados, são cópias vivas daqueles que estão à frente desses trabalhos, né? Um lá é o Silas Malafaia, o outro o André Valadão. E é isso. Então, a gente não quer opinião, nós queremos a fundamentação. Então, um deles até falou para mim vir para aqui na faculdade Harvard, né? Então, nós estamos agora na faculdade Harvard. E o que seria essa faculdade aqui? Uma fábrica para gerar estadunidenses. Uma fábrica para gerar exatamente aquilo que eles acreditam, influências e boas influências na sociedade e no Estado. Essa é a realidade aqui. Quem cursa aqui sai para cumprir essa função. Agora imagina só, a DVEC Silas Malafaia colocando isso como referência para a formação de pastores. Sim. O que ele quer dizer com isso? Que ele está formando pastores e lideranças influenciadas e conduzidas pelo protestantismo americano. Entendeu? Então assim, a desgraça passa de geração para geração e tudo se interliga. Então espero que todos vocês realmente possam ouvir, tenham paciência para escutar toda a entrevista, procurem ver o comportamento deles e obviamente o movimento tem esse propósito de contrastar, de mostrar, de trazer à luz a realidade deplorável e angustiante da igreja de hoje, tá bom? A gente continua o nosso trabalho, tá frio pra caramba aqui nos Estados Unidos, entendeu? Mas nós estamos aí debaixo desse sacrifício por uma causa maior, que com certeza é a luta pela preservação da obra do nosso Senhor e da dignidade disso, de que a igreja prega a palavra dele, não dos homens. Um abraço, pessoal, o movimento segue.